Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Cogna Educação, código na bolsa COGN3. Para quem não conhece, como o próprio nome já diz, a Cogna é uma empresa de educação. Então aqui, mais de 50 anos de tradição e pioneirismo, companhia brasileira e uma das principais organizações educacionais do mundo. E aqui a gente tem as instituições de ensino, Croton, Plato, Saber e Vasta Educação. 1 milhão de alunos atendidos diretamente e 1,4 milhão de estudantes por meio de escolas e instituições parceiras. Então aqui a gente pode ver as marcas da Cogna associada a elas. Enfim, não tem muito o que dizer sobre a Cogna. Basicamente é isso, né? Aqui tem um pouquinho sobre a Cogna. Foi fundada em 1966 em Belo Horizonte, a partir da criação de uma empresa de cursos pré-vestibular. E aí a empresa foi se expandindo e tal, e acabou virando esse conglomerado de empresas do setor educacional, né? Enfim, agora quem já sabe mais ou menos o que é a Cogna, o que ela faz, vamos para a parte mais importante, que é a análise dos números, do balanço. Primeiramente a gente vê aqui o valor de mercado 6 bilhões e 174 milhões de reais. A gente vê que ela é uma empresa de grande porte já, né? Madura, não é uma small cap. Aqui nos indicadores de valuation a gente vê que ela está com preço-lucro negativo em menos 20,65, que significa que a empresa está dando prejuízo. Aqui a empresa está sendo negociada a 0,51 preço sobre valor patrimonial. A empresa está sendo negociada bem barato, né? Há um deságio de 49% sobre o patrimônio dela. Não paga nada de dividendo porque está dando prejuízo. Margens, aqui a gente vê que a margem é um prejuízo, né, de menos 5,5%. Rentabilidade ROIC 5,6% e o ROI negativo em 2,5%. Então a gente vê que a empresa, ela, enfim, não está numa situação tão boa assim porque ela está dando prejuízo, né? Mas a gente tem que ver mais profundamente como que a empresa está, né? Aqui a gente vê que a empresa tem quase, vamos arredondar aqui para 1 bilhão e 300 milhões em caixa, quase isso, e tem uma dívida bruta de 7 bilhões e 373 milhões. Então a gente vê que a empresa aqui ela opera com uma boa alavancagem, né? Para uma empresa que está dando prejuízo, isso aqui é pouco caixa para dívida. Então a empresa ela tem um certo risco de solvência, de crédito e tal, né? Tem que ficar de olho nisso. Aqui a gente tem dados do demonstrativo de resultados. Nos últimos 12 meses, a empresa teve uma receita de 5 bi 682 milhões e um prejuízo de, arredondando, 300 milhões. Já nos últimos 3 meses, a empresa teve uma receita de 1 bilhão 270 milhões e um prejuízo de 102 milhões. Então a gente vê que a empresa está numa situação complicada, né? Tem que prestar atenção aqui. Enfim. Agora, olhando os dados do balanço, a gente vê aqui como a empresa ela foi crescendo ao longo do tempo. Aí, a partir de 2020, mais ou menos, ela começou a decair. Aqui a dívida está com uma certa estabilidade, né? Não mudou muita coisa. Conseguiu dar uma boa diminuída na dívida líquida, mas ainda assim está um pouco alta a dívida. Enfim. Aqui a gente vê o patrimônio, a mesma história, né? Tava se expandindo bastante, até que, provavelmente por causa da pandemia, a empresa começou a decair, né? E até agora não se recuperou.
Vendo agora o demonstrativo de resultados. A gente vê aqui que a empresa veio subindo sua receita, subindo. Aí, a partir de 2020, começou a dar uma decaída e voltou a dar uma subida a partir de 2022, mais ou menos. O EBIT também subindo até 2018. A partir de 2018, mais ou menos, começou a cair, chegou a ficar negativo, mas voltou a se recuperar aqui agora. E o lucro a gente vê, né, que ele foi subindo até 2018, mais ou menos. A partir de 2018 começou a decair o lucro, e aí a partir de 2021 deu um baita prejuízo aqui, né? A gente vê que foi um prejuízo bem grande aqui em 2020 para 2021. Provavelmente a pandemia que gerou esse prejuízo todo, né? E a gente vê que a empresa está dando muito menos prejuízo do que deu na época da pandemia, mas ainda assim está dando prejuízo, né? Então tem que ficar atento em relação à Cogna. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação por último. A empresa deu uma boa subida aqui, quase 30% de um mês para cá. De um ano para cá, uma boa subida, 57%. A empresa engatou numa alta aqui, né? Já nos últimos 5 anos a gente vê aqui que já não está tão bonito o gráfico assim, né? A gente vê que a empresa atingiu seu pico lá em 2020, custando R$9, e chegou a cair 80%, né? Então foi uma queda expressiva das ações, né? Enfim, o meu ponto de vista sobre essa empresa é que pode ser uma oportunidade, porque ela está sendo negociada a um desconto bem grande do patrimônio dela, né? Está sendo literalmente negociada a metade do patrimônio dela. Então, obviamente, está barato. Pode ser uma oportunidade, mas pode ser uma grande furada também, porque pode ser que a empresa continue dando prejuízo e que só piore o prejuízo, ou pelo menos mantenha o prejuízo, mas enquanto a empresa continuar dando prejuízo, provavelmente no longo prazo não vai vingar a empresa, né? Não vai dar certo o investimento. Então, assim, se a empresa conseguir reverter esse prejuízo aqui e voltar a ser o que era antes da pandemia, aí vai ser uma grande oportunidade, porque ela realmente está com um preço barato. Mas se ela continuar assim, dando prejuízo, patinando e tal, aí obviamente não vai dar certo. Eu particularmente não tenho ação na minha carteira, porque para mim é uma empresa muito arriscada e é um risco que eu não estou disposto a correr, mas eu diria que essa empresa, no caso, a Cogna, ela é uma situação de investimento que você, ao mesmo tempo que tem muito a perder, tem muito a ganhar. Então, alto risco, alta recompensa nesse caso. Para mim, o risco é muito alto e eu vou deixar passar, vamos supor, essa oportunidade.